Sábado 25 de julho de 2020, eu sou Alexandre Matias, mais um Climatias começando. Sábado de sol, felizmente mais um dia em casa, né? Mas pelo menos a meteorologia ajuda aí o bom humor. Sábado é dia de falar sobre audiovisual e música e hoje vamos falar sobre The First US Visit dos Beatles. Aqui você me provocou para falar sobre o Plastic Ono Band do John Lennon. Que disco foda. E ela fez um comentário que é um disco muito de quarentena. Eu não prometo, mas quem sabe, né? Um dia eu falo sobre ele. É um disco que, enfim, adoro, né? Como não? Mas estou com outros focos aqui. Mas é uma boa lembrança, só que ela provocou a minha Beatlemania. E aí vamos lá. Apareci outro dia aí com a camisa do Han, do Paul McCartney. Quem não conhece também, outro disco que eu podia falar aqui. E aí puxei esse documentário sobre a primeira visita dos Beatles para os Estados Unidos como assunto do dia. Mas antes disso, né, temos as considerações iniciais aqui que eu faço, que ontem eu fui dormir tardaço, porque a festa solo de sexta-feira, bicho, rolou super, terminou 2 da manhã, 4 horas de discotecagem. Já tá lá no trabalho sujo, tá lá na íntegra, comecei na psicodelia, eu mudei, saca? Tipo, eu tive que, não gosto de fazer isso, mas eu tive que fazer. Tava chegando ali no finzinho, eu toquei Playground Love do Air, tava massa, e ia tocar uma música do disco novo da Taylor Swift, e eu toquei a música errada, porque eu não, não atinei direito certinho, aí eu fui lá e troquei. Aí eu botei uma do Negro Léo. Então a única coisa que muda é que o finzinho original era uma música da Taylor Swift, uma música ótima, mas não era exatamente a música que eu estava pensando para aquele momento ali. E aí eu peguei uma do Desejo de Lacrar do Negro Léo, e aí ficou, enfim, na discotecagem ontem ficou foda. E aí é isso, né? Sempre que eu discoteco, acho que a maioria das pessoas que toca, e não só toca músicas, mas toca instrumento e tal, e atua, né, quando está ali naquele momento ali de apresentação, logo que sai, né, tem uma pilha, assim, eu não consigo desligar, saca? Eu fico pelo menos 1 hora ali meio fritando, às vezes eu deito, dou uma descansada, né, ainda mais discotecando em casa, mas tipo, se eu saio de uma balada, depois que eu termino a festa, eu tenho um período aí de pro corpo aos poucos desanuviar, aí chego em casa, tomo banho, pá, espera, dá 1 horinha, 2 horinhas, às vezes é foda, né? Porque às vezes você chega da festa 7 horas da manhã, e aí esse momento que o corpo tá tranquilo é 9 horas da manhã e tá esse sol maravilhoso, fica ali, mas enfim, né? E aí é isso, né? Eu deixo naquela pilha, falei, pô, tá, vou sair um pouco da frente do computador, deixar o bicho descansar um pouco. E aí dei uma passada antes de dormir, e aí vi que o show do Nick Cave, que ele transmitiu quinta passada, cobrando, tá no YouTube. Aí, meu amigo, eu já tava ali meio tipo, vou dormir, vou pra cama, deitar, esperar o sono bater. Mas aí o Nick Cave chamou, bicho, botei o fone de ouvido, som no talo, tela da TV. Ah, caralho, que show foda. Tá lá no Trabalho Sujo, dá uma sacada antes que tirem do ar, porque eventualmente vão bloquear. Eu acho que o ideal, inclusive, que agora provavelmente a maioria das pessoas que vai ter acesso já está baixando esse vídeo, o ideal seria o próprio Nick Cave disponibilizar isso com qualidade boa e para todo mundo ver lá, né? Quem pôde aproveitar a experiência no dia, aproveitou. Eu acho que é um pouco que a gente está passando, né? Tem a ver com justamente esse show que eu comentei, sabe? Às vezes a gente pode perder, mas se a gente não pode, beleza, tá aí. Essa situação que não é que se a gente não pode, se a gente pode ver, que massa, legal. Hoje é dia também do break dos apps, então nada de pedir nada por delivery. Esqueci, passa no mercado correndo, faz um rango em casa. Ou liga no restaurante que você sabe que tem o próprio motoqueiro, que não tem motoqueiro que trabalha com aplicativo. Parece que os aplicativos já estão jogando baixo, dando um monte de promoção pra. Saca?
E é a segunda vez que isso vai rolar. Isso não vai acabar tão cedo. A gente vai ver isso rolando cada vez mais. E a nossa função, né, sabendo que isso tem a ver com direito trabalhista, é estar do lado dos caras. Né? Então, nada de pedir nada por aplicativo hoje, por favor. Hein? Tinha outra coisa que eu ia falar sobre internet, não me recordo agora. Amanhã vou fazer a videoconferência com todo mundo, domingo, 7 da noite, o famigerado horário dos trapalhões. Vai conversar aí sobre o que a gente está bolando, mas enfim, estou com algumas outras ideias para jogar. Ah, mas você junta essa galera para fazer o quê? Cara, para conversar. Sabe? Eu acho que tem uma coisa que tem a ver com a conversa tanto da minha newsletter dessa semana quanto toda essa discussão de rede social, né? Como é que você conhece gente nova nesse momento que você não pode frequentar lugares em que eventualmente você conheceria pessoas que não estão no teu círculo? Então, uma das coisas que está rolando é isso. Tanto esse encontro de videoconferência, quanto a própria audiência aqui de vocês aqui no Climatias, quanto a lista de discussão que eu criei, que ainda está devagar. Eu mesmo estou postando pouco lá, enfim, estou numa correria aqui esse fim de mês. Quero ver se em agosto eu começo a estar mais ativo lá, puxando mais algumas conversas. E eu vou falar um pouco sobre os meus planos nessa conferência agora do domingo. Então, se você quiser participar também, muita gente já deu um salve que vai estar lá, beleza? Quem está na lista de discussão recebe o e-mail por lá também, então tem essa vantagem de não correr o risco de perder. E manda um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com. Uma galera aí que também aproveitou para contribuir com o meu trabalho e já recebeu ontem a newsletter do Clube Trabalho Sujo, em que eu antecipo toda a programação de programas que eu faço durante a semana, tirando o Climatias, óbvio, que é diário, mas todos eles chegam em primeira mão para quem colabora com o meu trabalho. Se você quiser colaborar, dá um alô lá no e-mail, trabalhosujo@gmail.com, e eu te dou o caminho das pedras. E essas pessoas já receberam todos os programas da semana, e um deles abre hoje, que é o DM, o programa que eu faço com o Dodô, vai abrir mais pro final da noite. E a gente fala sobre. A gente originalmente ia falar sobre canção e filosofia. Assunto que ficou pro próximo. E aí a gente começou a falar de vários outros assuntos, foi para vários outros lados. Dodô resenhou o Last of Us 2, que tá todo mundo falando, que é muito foda. Eu não vi ainda, porque eu não jogo videogame faz um bom tempo. Tô até cogitando retomar isso, né? Mas enfim, calma. E ele também leu o conto que ele escreveu, né? Que eu tinha comentado ontem. O conto que ele escreveu na Folha de São Paulo no domingo sobre a distopia em que o Jorge Ben continua morando no Copacabana Palace em 2032, depois da Covid ter erradicado boa parte da população brasileira. O programa está aberto já já. Para você saber quando o programa, se você não colabora com o meu trabalho, é só assinar aqui o meu canal, apertar o sininho, que assim que o programa se tornar público, você recebe o link dele. Vamos. Sábado é dia, não tem convidado, né? E é o dia que eu vou falar um pouco mais. Será que eu já falo esse um pouco mais? Que eu já comecei. Tem um pouco a ver com o que eu estava falando. Acho que é isso. Vou deixar para falar sobre os Beatles mais no final. Essa coisa de sair das bolhas, né? Exatamente o que eu estava comentando, o assunto da minha newsletter, né? O quanto que essa noção de bolha, de algoritmo da rede social, isso tem a ver com a percepção de uma bolha, de um outro tipo de algoritmo, que já vinha muito antes da internet, muito antes, enfim, tá? A bolha da política, a bolha da economia, a bolha da cultura, saca? A bolha da sua família, a bolha da sua vizinhança, a bolha do seu condomínio, a bolha do trânsito, né? São recortes que o Timothy Leary prefere chamar isso, que a gente acabou chamando de bolha, por conta de um livro que foi lançado há uns 10 anos, que chama Filtro Bolha. O Timothy Leary se refere a isso como realidade de túnel, ou túnel de realidade. São as referências que você consegue captar mais fácil na sua realidade. Então você está andando na rua, você é corintiano, como eu, você está andando na rua e você vê um logo do Corinthians, aquilo te faz bem. E aos poucos você começa a perceber mais logo, ó.
mais brasões do Corinthians em outros lugares, mais corintianos, ou vamos mudar aí a preferência, bitomaníaco. Então tá, sempre que eu ver uma pessoa com a camisa dos Beatles, não só vou identificar isso mais rápido, como a minha atenção vai ficar mais propensa a identificar isso mais rápido. E o mesmo vale se você é religioso, se você tem referências literárias, se você é uma pessoa mais consumista, se você se preocupa com o corte de cabelo ou com a pele das pessoas, a gente acaba filtrando as nossas preocupações para tudo, não só nas redes sociais. As redes sociais acabam deixando isso mais manipulável e mais perceptível, justamente por ser manipulável. Né? Mas é interessante, uma vez que você percebe isso na rede social, traz isso para fora da rede social e começa a perceber como a gente também vive nessas bolhas e a importância desse momento que a gente está atravessando para justamente sair dessas bolhas. Não estou falando para você ir conhecer pessoas que você nunca viu na vida, fazer coisas que você nunca imaginou que você faça. Isso eventualmente você até pode fazer. Mas a bolha da rede social, por exemplo, é o que te impede de ver os teus amigos de infância, que eles não aparecem tanto quanto as pessoas com quem você trabalha, as pessoas que estão no teu contato de celular. Então aproveita esse momento para chamar o papo com esses caras, chamar o papo com gente da família que você não vê faz tempo. Tipo, é uma tarefa que eu tenho feito quase diariamente, de tentar lembrar de alguma pessoa com quem eu não falo há muito tempo e tipo, puxar o papo. E assim, é interessante que às vezes essas pessoas nem são propriamente amigas, sabe? São pessoas que houve um convívio por algum motivo e fica-se uma impressão. Você acaba adicionando ela na rede social e a pessoa de vez em quando dá like nas suas coisas e você dá like nas coisas dela, mas você não tem um relacionamento de fato. Mas você sabe que é uma pessoa boa, sabe que é uma pessoa legal, que tipo, teve o pouco que você se relacionou. Então por que você não se aprofunda mais um pouco nisso? Sabe? E eu acho que isso não diz respeito só a pessoas, mas diz respeito em relação a tudo. É a gente aguçar melhor essa percepção de que a gente acaba sendo viciado em alguns hábitos, algumas repetições, algumas coisas que estão sempre transformando a nossa rotina em rotina, e é natural que isso é uma coisa até biológica do ser humano, né? E, e trazer isso para a nossa vida, né? E aos poucos a gente conseguir entender que interligar essa trama de contatos que a gente tem e aprofundar um pouco ela não diz respeito só a interesse, sabe? Eu acho que a gente vive ainda nessa sensação de que por que essa pessoa está entrando em contato comigo? O que ele está querendo? E agora a gente está nessa, saca? Que não é o que ele está querendo. Que legal que essa pessoa está entrando em contato comigo, que massa. Pô, finalmente uma pessoa diferente, sabe? Eu acho que tem isso e aos poucos você realçar e aumentar aí a importância desses vínculos, né? Claro que com pessoas acabam sendo vínculos mais, às vezes mais duradouros, às vezes mais sensíveis, né? No sentido de que você consegue trabalhar isso de uma forma mais prática, mas também com coisas, com hábitos, com cursos, com ideias, com conceitos, com experiências, né? Experimentar outras coisas que você nunca fez. Tentar fugir dos rótulos, tentar fugir do que esperam que você faça. Não tem ninguém olhando, saca? Tudo bem, sabe? Você não está fazendo nada ilegal. Você não está fazendo nada imoral. Você não está fazendo nada antiético, sabe? Tem esses pilares básicos, né? Que a gente espera que as pessoas tenham. E aí, ao mesmo tempo, eu acho que até as pessoas que trabalham na base do ilegal, do imoral e do antiético estão passando por esse momento de repensar isso, sabe? Porque é isso, tá? Quem que vai querer se juntar a essas pessoas, se não pessoas como elas mesmas? E nem vou me aprofundar muito nessa questão. Mas é importante que a gente perceba, e é exatamente o ponto que eu cogitei na minha newsletter, a metáfora do fora, né? Como sempre que você pensa em sair
em agir de forma mais criativa, a metáfora é sempre uma coisa fora da curva, fora da casinha. Eu comentei isso ontem. E ao mesmo tempo você tem essa coisa do por fora, estar por fora, né? Pô, eu tô desatualizado, tô bem por fora. Eu confesso que às vezes eu fico tão feliz de saber que eu tô por fora. Tipo, putz, caralho, nunca soube disso. Às vezes é meio frustrante. Por exemplo, outro dia eu vi que o Mad Professor, eu recomendei outro dia aqui, eu disse que o Mad Professor remixou o Protection do Massive Attack, que é o disco dele de 95, transformou no No Protection, uma versão dub desse disco. E aí eu soube que no ano passado ele fez a versão dub do Mezzanine, que é o disco seguinte, que pra mim, atualmente, é o meu disco favorito do Massive Attack. Blue Line está lá, no coração, lindo, maravilhoso. Não tenho o que falar, um dos discos mais importantes dos anos 90, mas eu tô com a cabeça no Mezzanine aí, saca? Inertia Creeps, puta disco do caralho, meu. The Soviet Girl, saca? Nossa, Angel, tá louco, só música foda. E aí eu tenho um disco que foi lançado em setembro do ano passado e, putz, passei batido. Acontece, não dá pra acompanhar tudo, não dá pra ficar por dentro o tempo todo. E é bom a gente saber disso. E assim, isso é exatamente o ponto que eu tô falando. Ficar por dentro é ficar preso, é ficar trabalhando de acordo com as expectativas que outras pessoas propuseram para você, seja o criador do algoritmo digital, seja o criador do algoritmo analógico. Essa realidade que não foi feita para você. Saiba você mesmo olhar e ver o que você quer para a sua realidade. Faça o seu filtro, aguce suas sensibilidades para entender melhor o que faz mais sentido para você. Às vezes você não precisa saber de todas as músicas que estão sendo lançadas, assistir todas as séries que já foram publicadas, ou todos os livros, acompanhar todos os links, saca? Fecha muita aba aí na tua vida, você vai ver como o respiro é melhor. Fiz bem de juntar os assuntos, porque se eu pulasse, eu não ia falar desse filme com tanta. Com tanta. Não propriedade, mas assim, para encerrar o Climatiza, justamente falando de Beatles. Esse filme, justamente, com a primeira vez que eles vão pro. É o motivo que os Beatles se tornaram o que são. Né? Porque os Beatles chegam nos Estados Unidos, depois de já ter lançado alguns discos lá sem muito sucesso, em outras gravadoras, eles chegam nos Estados Unidos 3 meses depois do assassinato do Kennedy. O país estava completamente desolado, né, na merda, e de uma hora para outra vem essa banda da Inglaterra, super barulhenta, os caras cantando yeah, 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 sorrindo, os moleques feios, mas ao mesmo tempo eles eram simpáticos e pareciam ser pessoas comuns, sabe? Tinha uma coisa de inteligência emocional que eles nem se ligavam na época, né? Mas eles iam completamente contra o formalismo das entrevistas. Então, um dos momentos mais clássicos dos Beatles é justamente eles sendo entrevistados quando eles chegam nos Estados Unidos. Né? E o grande lance desse filme, que já teve 3 versões, ele começa. A primeira versão. Quando é? Rapaz, eu preciso voltar a usar óculos, viu? Tá triste aqui. Mas acho que foi lançado ainda na época. Eu não lembro certinho qual foi o ano que foi lançado, só que depois fizeram uma nova versão em 1990 e a versão mais recente é de 2006, se não me engano, vai. Deixa eu ver se eu separei aqui na bula. Acho que sim. E o grande lance tem lá todas as apresentações dos Beatles 2 vezes no programa do Ed Sullivan, nas 2 eles cantam 7 músicas ao todo. Tá aqui, ó. 91 e 2004. E a primeira vez foi. Eles chegaram em fevereiro de 64. Foi em 64 mesmo. Mas era um filme que era exibido no cinema, claro, né? Não tinha VHS, não tinha DVD na época. E era mais uma coisa de registro jornalístico. E o grande barato desse filme, é claro que tem a apresentação deles em Washington, que a bateria do Ringo parece que vai desabar a qualquer minuto. Eles tocando em Miami, eles 2 vezes no programa do Ed Sullivan em Nova York. E aquele Beatlemania, né? Clássico, a mulherada gritando, os caras berrando, você mal escuta eles cantando, mas o grande lance não são só as músicas. É a quantidade de registro que tem dos Beatles entre o palco e o hotel, chegando do aeroporto,
Cara, é muito foda, principalmente pensando que era uma época que não tinha câmera em tudo quanto é lugar. Mas como era um momento tão intenso e como foi um fenômeno que foi detectado inclusive pelos americanos antes da chegada dos Beatles, os Beatles chegam no aeroporto e ficam impressionados que tem gente esperando eles. Mas os americanos já tinham se ligado que tinham uma mania ali aparecendo, né? A gente hoje associa até a própria palavra mania a, a uma febre de consumo, né? Ah, todo mundo está querendo ver o filme tal, então é o filme tal mania. Mas mania é uma condição psicológica, né? E estava ali a toda, né? Na verdade, não sei se vocês sabem, né? Originalmente, o termo bitomania é decorrente da listomania, né? Listomania que depois o Phoenix consagrou, que o Liszt, o compositor erudito, ele provocava uma reação parecida nos seus fãs, uma reação maníaca. Daí a listomania, daí a bitomania. E tem cenas, cara, que é tipo, sei lá, o John Lennon no quarto do hotel, dando entrevista por telefone para uma rádio, e aí você tem a câmera no quarto de hotel e a câmera no rádio acompanhando tudo. Parece um filme, não parece um documentário. Parece que foi. E assim, a câmera tá. Como é tudo gravação caseira, é no velho vague, saca? Não tem ângulo correto, é tudo, a câmera tá ali se mexendo, saca? Os caras estão mais gravando os caras porque estão ali, é exatamente a essência da novela vague nesse sentido da fotografia, do enquadramento, às vezes é um take longo, saca? Uma coisa que depois os próprios Beatles usam no A Hard Day's Night, Os Reis do Iê, 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 que é o primeiro filme deles, né? Depois eu falo desse filme aqui. Mas é isso. Assim encerro mais um Climatias. Fui longe? Não, 22 minutos, tá tranquilo. Encerrando aqui esse programa de sábado. Vamos agora curtir esse sábado maravilhoso de sol. Não custa lembrar, né, que se você quiser participar da videoconferência que acontece nesse domingo às 7 da noite, dá um salve lá no trabalho sujo por e-mail @gmail.com. Você pode também pedir para entrar nessa lista de e-mail. Tem muita gente que nem sabe o que é lista de e-mail hoje em dia, mas eu explico tudo, tá bom? Dá um alô depois, vamos falando e amanhã tudo de novo.